Olá! Hoje nós vamos falar sobre o melhoramento de plantas. A história do melhoramento de plantas se confunde com a história da agricultura. Nós dizemos que o melhoramento de plantas exige que os procedimentos sejam cada vez mais rápidos, com menores custos e cada vez mais eficientes. Então, para entender como começou o processo de melhoramento de plantas, nós precisamos começar lá na história da agricultura, brevemente sobre a história da agricultura. Então, o homem começou como caçador, se alimentando de animais. Nos períodos onde os animais ficavam, era mais difícil encontrar animais, caças, ele começou a se alimentar de vegetais, de cereais, de frutos, e foi aí que ele passou de caçador para coletor. O homem coletor, ele descobriu o potencial da semente, na verdade da propagação das plantas, por acaso. Quando eles se alimentavam de frutos e cereais, eles enterravam os restos esses restos enterravam e observavam que após as chuvas encontravam plantas semelhantes nascendo e até frutificando ali naquele local. Então, o homem observou que as plantas se propagavam dessa maneira e ele concluiu que ele não precisava mudar de ambiente para se alimentar. Isso possibilitou que ele cultivasse o alimento próximo da sua moradia, e aí o homem deixou de ser nômade e passou a ter uma moradia fixa. Com isso, foi dado início ao processo de domesticação das espécies. A domesticação das espécies é como se fosse uma adaptação das plantas às nossas necessidades. A domesticação, o conceito, é o processo evolutivo operando sobre a influência de atividades humanas. É um processo de modificação do genótipo de maneira contínua, evolutiva, efetuado inconscientemente pelo homem e de forma rápida. Um exemplo de domesticação das espécies é o teossinto e o milho moderno. O teossinto era uma planta com mais de um caule, com várias espigas, vários pendões, porém com espigas pequenas e com poucos grãos. Hoje nós temos uma planta de milho com um único caule, com pouca produção de espigas em números, com uma espiga, duas ou três espigas, mas são espigas maiores e com maior quantidade de grãos e grãos maiores e mais pesados. Então, nós temos uma planta muito diferente daquela planta que surgiu lá no centro de origem, nós vamos falar disso na próxima aula, mas para vocês entenderem o que é a domesticação das espécies. O homem foi inconscientemente selecionando as plantas mais produtivas ou que apresentavam alguma característica de interesse, frutos maiores, frutos mais saborosos ou simplesmente mais produtivas. Então aqui, e a domesticação, ela é um processo que ocorreu gradualmente. Então nós temos aqui a evolução do teossinto até o milho moderno. Bem, muitos anos se passaram e a agricultura mudou. Hoje o nosso cenário é muito diferente. Nós temos a produção de mais de 60 milhões de hectares só de grãos, fora fruteiras, olerícolas e outras culturas. A agricultura emprega milhares de brasileiros de maneira direta e indireta. Nós temos um crescente desenvolvimento econômico, o agronegócio sustenta o nosso país, o agronegócio contribui para o desenvolvimento social e contribui também para a conservação da natureza. Isso mesmo, conservação da natureza. O GIT, que é o Grupo de Inteligência Territorial Estratégica da Embrapa, fez esse estudo e mostrou que a agricultura tem um papel de destaque na preservação ambiental. Completamente o oposto do que é falado sobre a agricultura, não é verdade? Então, nós vamos falar agora sobre os conceitos do melhoramento de plantas, a importância e os objetivos. Bom, a relevância das plantas para a humanidade não é segredo.
Então, inicialmente, nós tínhamos esses 4 F, que era o food, feed, fibre e full. Então, o que é isso? Que depois foi sendo alterado. Então, o food é alimentação. Então, nós temos alimentação humana, olerícolas, fruteiras, grãos, cereais. Feed é alimentação animal, ou seja, a soja que faz o farelo, o algodão, caroço de algodão, o milho, a cana, tudo aquilo que de alguma maneira, seja de maneira direta ou indireta, alimentar os animais, nós chamamos de feed. Fuel, que é combustível, então nós temos etanol de cana, nós temos etanol de milho, nós temos biodiesel a partir da soja, macaúba, dendê, outras oleaginosas. Nós temos fibra, que pode ser, por exemplo, o algodão, fibra que produz tecido. Temos a celulose para o papel, carvão. Nós temos plantas ornamentais, que não têm o objetivo de alimentação, mas outros objetivos. Nós temos plantas medicinais, né, e a partir de plantas que também nós fabricamos medicamentos. Vocês sabiam que a aspirina é feita da casca de um salgueiro branco? Então, foi um sucesso, né, quando surgiu a aspirina. Então, resumindo, nós dependemos das plantas. E o melhoramento entra nesse aspecto onde a dependência das plantas, mas nós precisamos melhorar, nós precisamos otimizar o uso dessas plantas. E as nossas expectativas é que nós precisamos aumentar a produção. Para quê? Para alimentar a expectativa de quase 10 bilhões de pessoas no mundo. Para evitar essa realidade que infelizmente existe. Então, como que nós podemos aumentar a produção de alimentos? Uma primeira opção é aumentar a área. Só que aumentar a área, mas sem desmatar, respeitando as reservas, respeitando as áreas de preservação permanente. Mas então como que a gente vai aumentar a área? Nós vamos aumentar a área plantada, aproveitando as pastagens degradadas, recuperando essas pastagens e utilizando essas pastagens para o cultivo de vegetais, de plantas, com objetivo de, seja para alimentação animal, mas usar essa área com plantas cultivadas. Uma segunda estratégia é aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, nós teremos maior quantidade de alimento disponível no mundo. Entretanto, aumentar a produtividade, nós pensamos logo em melhorar os tratos culturais. O problema é que melhorar os tratos culturais custa dinheiro, como, por exemplo, uma adubação adequada, um bom preparo do solo, controle eficiente de plantas daninhas, pragas, doenças, uma boa irrigação, eficiência da colheita. Então, tudo isso é caro para o produtor. Então, uma maneira de aumentar a produtividade sem aumentar os gastos é aumentando a produção do genótipo, a partir do melhoramento genético. O melhoramento genético ele não agrega valor para uma cultivar. Então, um exemplo, nós temos uma cultivar que não possui gene de resistência a uma determinada doença e uma cultivar que possui resistência a uma determinada doença. As duas, qual a diferença de preço entre elas? Será que a cultivar que tem o gene de resistência vai ser mais cara? Então, se for por melhoramento clássico, ela não vai ser mais cara. Se for por transgenia, ela vai ser mais cara porque tem os royalties. Mas o melhoramento clássico, ele não agrega valor em um genótipo. Então, o melhoramento genético tem como desafio aumentar a produtividade sem aumentar o uso de insumos. Nós vamos conseguir isso alterando a frequência de alelos desfavoráveis dos genótipos,
que isso quer dizer? Quer dizer que para um determinado gene nós temos um alelo. Nós temos, por exemplo, 2 alelos alternativos, pode ser mais, mas geralmente são 2. Eu tenho um alelo que eu considero favorável, por exemplo, que aumenta a produtividade, e eu tenho um outro alelo, que é o alelo que, por exemplo, nós consideramos como desfavorável, ele reduz a produtividade. Então, o que eu tenho que fazer na população é aumentar a frequência do alelo favorável, aquele alelo que vai aumentar a produtividade, e reduzir a frequência do alelo desfavorável, o alelo que vai reduzir a produtividade. Então, o conceito de melhoramento é a arte e a ciência de melhorar as plantas para o benefício da humanidade. Então, o que às vezes nós escutamos, né, das pessoas, o olhômetro, né? O que é esse olhômetro? É avaliação fenotípica. Fenotípica é porque é com base no fenótipo. Fenótipo é a aparência, é o que nós estamos vendo da interação do genótipo com o meio. Então, nós temos o fenótipo. Então, o melhoramento era considerado uma arte porque não existia método científico, então era só uma avaliação visual, ou seja, só com base no fenótipo. Então não era feito análise estatística, não era feita análise molecular. Então com isso era mais, o melhoramento era considerado uma arte. Hoje nós temos método científico, como por exemplo experimentação agrícola, os métodos de melhoramento, e aí a gente não pratica mais melhoramento só com base na arte. Nós fazemos ciência. Então, o melhoramento tem diversos objetivos. Então, o aumento do rendimento. Nós temos então aqui um exemplo da FC 402, que é uma cultivar de feijão carioca com resistência a doenças que não se tinha anteriormente. Melhoramento genético aumentou a produção da carambola, que é uma cultura muito pouco cultivada, mas a existência de cultivares melhoradas aumenta a chance dos produtores cultivarem. A precocidade, por exemplo, então nós temos espécies que apresentam cultivares precoces, então exemplo aqui soja e feijão. Adaptação a novas áreas de cultivo. Então, nós temos aqui uva no semiárido brasileiro, lá em Pernambuco, em Petrolina. Nós temos soja no sul do Pará. Então, nunca imaginávamos essas culturas alcançando essas regiões. Tolerância a estresse biótico, lembrando que biótico é praga e doença, são organismos vivos. Então, nós temos aí, por exemplo, a tecnologia inox, que é a tecnologia de tolerância à ferrugem asiática na soja. A intacta, que é controle de lepidópteros. Tolerância a estresse abiótico, que é estresse a fatores abióticos, como, por exemplo, estresse hídrico, estresse térmico, estresse, deficiência, né, nutricional. No melhoramento, a gente não fala deficiência nutricional, é que a planta não tem deficiência nutricional, porque a planta ela precisa de água para completar seu ciclo e ela precisa de nutrientes para apresentar uma boa produtividade. Então, o que nós queremos é reduzir o consumo de água dessas plantas para que elas produzam e nós queremos reduzir o uso de insumos. Então, nós buscamos plantas é o A, é o N, é o P. Eficiente no uso da água, eficiente no uso do nitrogênio, eficiente no uso do fósforo e assim sucessivamente. Então, a planta que é eficiente no uso da água, ela precisa de água para completar seu ciclo e para apresentar uma boa produtividade. Entretanto, a quantidade de água que ela precisa é menor do que uma planta que não é eficiente no uso da água. Aumentar a qualidade do produto, não só a quantidade, mas a qualidade, como por exemplo biofortificação, qualidade do grão, da fibra. Biofortificação consiste em aumentar o valor nutricional de um alimento.
Então, nós temos aqui uma variedade de batata doce, que é a BRS Amélia, que possui polpa alaranjada e ela é biofortificada com provitamina A. Enquanto outras cultivares de batata doce, elas têm apenas alguns traços de carotenoides, essa cultivar, a BRS Amélia, ela contém 4,7 miligramas de carotenoides para cada 100 gramas de polpa. E essa batata doce, ela é apresentada como uma importante ferramenta na luta contra a desnutrição. Como essa batata doce, existem vários cultivares de várias espécies, como por exemplo feijão calpi, mandioca, abóbora, todas lançadas por essa rede Bioforte, que é uma rede da Embrapa com o apoio do programa Harvest Plus. E aí eles desenvolvem cultivares por meio de melhoramento clássico, cultivares de espécies com maior teor nutricional. Então tem feijão com maior teor de ferro, zinco. Vamos observar aqui, por exemplo, arroz, um arroz convencional 12 miligramas de zinco e 2 de ferro. Na biofortificada 18 de zinco e 4 de ferro. A batata doce que eu comentei com vocês, um feijão com maior teor de ferro e zinco, a mandioca com mais beta-caroteno e o milho com mais provitamina A. Aqui é o layout da página da Rede Bioforte. Um outro objetivo é a colheita mecanizada, o melhoramento trabalhar na adaptação de cultivares para a colheita mecanizada. E, mudando de assunto agora, pensando em quais áreas que engloba melhoramento genético. Então, melhoramento genético não é só genética. O melhoramento de plantas ele envolve muitas outras áreas. Porque a gente faz melhoramento, pratica melhoramento, não só para produtividade. Nós praticamos melhoramento para maior eficiência do aproveitamento da luminosidade, então eficiência fotossintética, para isso a gente precisa de fisiologia, resistência à doença, fitopatologia, eficiência no uso de nitrogênio, de fósforo, de outros nutrientes, na área de fertilidade, eficiência no uso da água, irrigação, tolerância à praga, entomologia e entre outras áreas, como por exemplo fitotecnia, que é o cultivo das plantas, biotecnologia, botânica e a estatística, que dentro do melhoramento nós podemos dizer que as áreas que o melhoramento mais engloba é a genética e segundo a estatística. E biologia molecular, biotecnologia também nós abordamos bastante no melhoramento genético. Se nós formos pensar em contribuições do passado no melhoramento genético, nós vamos lembrar de Mendel, que foi quem descobriu as leis da hereditariedade, que o indivíduo possui 2 fatores, mas apenas um é passado para os seus descendentes, lembrando que esses fatores são os alelos. Então, sempre lembre-se disso, que o indivíduo ele tem o seu genótipo, o que ele passa para os seus descendentes são os alelos. E esses alelos é que nós, no melhoramento genético, precisamos fazer, nós precisamos conhecer e praticar seleção a favor do alelo favorável contra o alelo desfavorável. E também teve a contribuição de Johansen com a teoria das linhas puras, que introduziu os conceitos de gene, genótipo e fenótipo. Nós vamos falar do Johansen daqui umas 3 aulas. Um exemplo muito relevante que conferiu a Burlag o Prêmio Nobel da Paz em 1970 é que, ao desenvolver cultivares semi-anãs de trigo, ele ganhou o Prêmio Nobel por quê? Porque essas cultivares semi-anãs elas eram mais eficientes na absorção de nitrogênio e mesmo absorvendo mais nitrogênio, elas não acamavam. Então, essas cultivares, essa nova cultivar de trigo, além de ser mais produtiva, ela tinha uma menor altura de planta, então tinha menor acamamento também.
Pensando no que o melhoramento pode contribuir mais, nós precisamos pensar que quando produzimos mais, reduzimos os impactos ambientais. Quando nós melhoramos a qualidade dos alimentos, nós diminuímos o desperdício e aumentamos a qualidade nutricional da alimentação da população. E o melhoramento ele também contribui para a variabilidade genética. Pensando também no perfil do melhorista, quem que é o melhorista? O melhorista é o cientista que trabalha com melhoramento de plantas, com melhoramento genético. O melhorista, ele trabalha no seu programa de melhoramento e o programa de melhoramento ele tem uma cultura específica e tem os seus objetivos específicos. O melhorista ele pode atuar tanto em empresa privada quanto em empresa pública. Então, o melhorista ele geralmente é um agrônomo, um biólogo, um engenheiro florestal. E o melhorista ele tem um perfil de gerente. Por quê? O melhorista ele tem que ser responsável pelo programa. Como eu mostrei para vocês, o melhorista ele precisa ter o conhecimento de várias áreas, como por exemplo fitopatologia, entomologia, fisiologia vegetal, irrigação, para dar suporte para o melhoramento, para o seu programa de melhoramento. Então, o melhorista, ele nunca trabalha sozinho, ele precisa de especialistas nessas áreas. Então, o melhorista ele não consegue saber fitopatologia, irrigação, fertilidade, fisiologia vegetal, mas ele faz parcerias com outros pesquisadores, com outros doutores de diferentes áreas, e esses outros pesquisadores convidados do programa é que vão ajudar o melhorista no processo de seleção para esses objetivos específicos. Então, o melhorista ele tem que ter uma desenvoltura para liderar a equipe e para ter uma visão mais holística, uma visão do futuro. Quais são as demandas futuras dessa cultura dentro do nosso agronegócio? Então, alguns exemplos de instituições públicas, né? A Embrapa, que é uma instituição nacional, e a EPAMIG, que é uma instituição estadual, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG. Dentro das universidades, né? Nós trabalhamos com melhoramento. Aqui na nossa instituição, né? No nosso instituto, eu trabalho com melhoramento de feijão, o professor Anderson Evaristo trabalha com melhoramento de soja. Então, o professor Alessandro também trabalha com melhoramento de feijão visando resistência à doença. A professora Mariana, de plantas daninhas, ela também contribui no processo de seleção de plantas de cultivares de feijoeiro que se sobressaem na competição com plantas daninhas. Então, vários professores trabalham com melhoramento aqui na nossa instituição. E nas instituições privadas, né, como Singenta, a TMG, que é uma empresa de grande importância no melhoramento genético do nosso país, e várias multinacionais. Então, o melhorista ele tem que gostar do que ele faz, tem que ser persistente, tem que ser paciente, porque o processo de melhoramento ele é lento, você vai demorar aí 5 anos, 6 anos, 8 anos, dependendo da espécie, para lançar uma nova cultivar. Precisa ter uma capacidade de eliminar o que é ruim e notar o que é bom. Então, precisa conhecer muito bem a cultura para saber qual é a planta que o produtor está precisando, o produtor e o mercado. Então, o melhorista ele tem que pensar no produtor. Se ele não pensar no produtor, não adianta ele lançar uma cultivar que o produtor não vai querer comprar e plantar a cultivar dele, certo? E não adianta também o melhorista só pensar no produtor e não pensar no consumidor, porque senão o produtor compra cultivar, planta e na hora de vender o produtor não consegue vender. Então aí ele não vai comprar mais a sua cultivar. Então o melhorista ele precisa ter a visão do mercado pensando no produtor, ou seja, características agronômicas, produtividade e pensar no consumidor. E ele precisa sempre estar se atualizando. Precisa ter conhecimento básico dessas disciplinas que nós comentamos,
capacidade de gerenciar, trabalhar em equipe, ser empreendedor e habilidade de expressar os seus resultados. Melhoramento de plantas é um acúmulo de vantagens. Pessoal, nós não temos uma cultivar perfeita. A cultivar perfeita, ela nunca vai existir. Por quê? Porque os nossos objetivos mudam. Então, o que nós conseguimos é aumentar a frequência de alelos favoráveis, acumular vantagens. Então, olha só, antes só se andava a pé. Aí, quando veio essa carroça aqui toda chiquetosa, já foi um avanço, né? Olha só, agora já tem carroça. Aí, quando veio os primeiros carros, né? Que avanço que foi! Que avanço, né? E aí os carros foram melhorando, né? Chegou aí na Ferrari. E aí, mas a Ferrari é a última? É o último modelo? Será que é o mais é o melhor modelo de carro? Será que é o melhor carro que existe? É uma Ferrari? Então, não vai existir. Do mesmo jeito que não tem um carro perfeito, sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai surgir algo melhor. A cultivar perfeita também nunca vai existir. Ela sempre vai nós vamos agregando características favoráveis e aumentando a frequência de alelos favoráveis, mas a cultivar perfeita ela não vai existir, nós não vamos conseguir chegar. Ainda bem, né? Senão a gente perdeu o emprego. Então, se eu fosse dividir o melhoramento genético em 3 fases, seria pré-melhoramento, melhoramento e o lançamento. Então, no pré-melhoramento, nós fazemos a caracterização do material genético. Então, pré-melhoramento, primeiro eu vou selecionar o que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar com uma determinada cultura, por exemplo, eu vou trabalhar com pitaia. Para trabalhar com pitaia, eu preciso ter vários genótipos de pitaia, senão como que eu vou fazer seleção? Como que eu vou começar os meus cruzamentos? Então, eu preciso ter material genético para isso. E aí que nós vamos falar na próxima aula sobre banco de germoplasma. E aí, eu selecionando diferentes materiais, né? Tendo semente ou estrutura vegetativa de diferentes materiais, diferentes genótipos, aí eu começo a formar minha população base, definindo quem vão ser os pais, de acordo com o objetivo do meu programa. Realizei o cruzamento, obtive F1 e em F2 eu vou conduzir a minha população a partir de um método de melhoramento de acordo com o meu objetivo, de acordo com o sistema reprodutivo da espécie e vou dar continuidade para o meu programa. Selecionei, realizei os meus ciclos de seleção e aí encontrei um material superior àqueles que já existiam no mercado. Então, eu vou levar esse material para os ensaios de VCU, que é valor de cultivo e uso, onde esse ensaio que nós chamamos de competição, eu vou colocar a minha linhagem, o material que eu desenvolvi no meu programa de melhoramento, junto com cultivares comerciais, e aí eu vou avaliar o desempenho do meu genótipo que eu desenvolvi perto, lado a lado, com o desempenho das cultivares comerciais. Se o meu material não superar as cultivares comerciais, eu não vou me dar ao trabalho nem de lançar. Para que você vai lançar um material pior do que o que já existe? Então a gente tem que lançar algo sempre melhor. E aí, os ensaios de VCU, o registro no RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares, e, enfim, a recomendação da cultivar para um determinado local. Então, o que nós falamos na aula de hoje, né? Que nós temos os métodos de melhoramento clássico, que é fazer cruzamento, seleção, e nós temos a biotecnologia, onde nós temos seleção assistida por marcadores, seleção genômica, SNPs, engenharia genética, né, para obtenção de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, e o CRISP, que não é um transgênico, né, porque não tem um gene exógeno. O CRISP é uma metodologia de edição gênica. Nós vamos falar sobre o CRISP em algum momento na disciplina. Então, o que vocês mais querem saber, né? Qual que é o melhor método de melhoramento? Então, o melhor método vai depender da cultura, vai depender do seu objetivo, vai depender
de se a característica é qualitativa ou quantitativa. Então, o melhor método, ele depende. E para fechar nossa aula, essa frase que eu acho muito interessante, que o segredo do melhoramento de plantas, além do conhecimento científico, é amor. Tem que gostar do que faz, gente, não tem jeito. Até mais!